quantas polegadas seu televisor é? Aí alguns falaram 70, 65, 40, enfim, cada um tinha uma dimensão. Aí eu fiz a seguinte pergunta: o que é uma polegada? E aí, resumindo, ninguém sabia responder o que era isso. Ninguém sabia responder, ou seja, a pessoa, ela tinha algo em casa, ela sabia a dimensão daquilo, mas ela não sabia o conceito do que era uma polegada. E aí eu lembro que eu ensinei o que era uma polegada, como que media no televisor, ou seja, aprendeu-se um conceito. Quando você aprende um conceito, você leva isso para a sua vida inteira, porque você domina aquilo de uma maneira absoluta, ok? E a palavra de Deus, ela deve ser dessa maneira, ela tem que ser um conceito dentro de nós, para que a gente possa dominar. E aí no momento de pressão, de estresse, você conhece aquilo que você tem dentro de você e você não abandona ela. Aí eu faço uma pergunta nessa manhã, eu quero que todos participem, amém? O que é consciência? Você pode falar, você pode opinar. O que é consciência? Nós vamos falar sobre a consciência da carne e do espírito. Mas a primeira pergunta que eu lanço: o que é uma consciência? Alguém quer se arriscar e dar sua opinião? Pode falar, Lucas. Vai, diz aí, você é. O que é, Lucas? Diz aí. Quem quer? Eu acho que consciência é isso. Quem se arrisca aí? Vamos lá, pastor Mário. A pessoa está fazendo aquela coisa com consciência, sabendo o que está fazendo. Ok, sabendo, tá bom. Quem mais pode ir? Vamos lá, ó. Eu me sinto honrado nessa manhã porque é uma plateia aqui, é um público de apóstolos, pastores, presbíteros, então não teremos nenhum problema aqui em nós discutirmos as coisas, né? Vamos lá, pelo menos mais uma pessoa aí. Ó, eu acho que consciência é o conceito consciência. Pastora Cátia. Alguém mais? Alguém mais quer falar? Então vamos lá. Segundo o livro que o nosso pastor lá da mesa de som escreveu, o pastor Marcos, o dicionário Aurélio, diz assim no dicionário: consciência é uma percepção, é um sentido, ok? Que o ser humano possui, que nós possuímos, do que é moralmente certo ou errado, de acordo com os nossos atos. Então, a pastora Cátia, ela disse que ela falou juízo, né, daquilo que nós executamos. É um sentido que nós temos, ok? Ela que dá um norte para nós, ela que vai nos direcionar dentro daquilo que nós entendemos sobre moral. E aí nós estamos num nível acima, porque a nossa moral, ela é cristã, ela é bíblica, ela é espiritual, ela não é uma moral humana, ok? Então isso vai dizer se os nossos atos, eles são atos certos ou errados, ok? Então temos que entender esse conceito, que a consciência é isso, ela é esse sentido, essa percepção que nós temos daquilo que é moral, e os nossos atos, ela que julga: olha, você está no caminho certo ou você está no caminho errado, ok? Quando houve a queda do homem lá no Jardim do Éden, olha só, nós não conseguimos imaginar como que Adão vivia naquela época. Felizmente, por causa do pecado, a gente não tem mais a gente não consegue pensar nisso, imaginar de uma maneira clara. Mas enfim, estudiosos, pessoas que conhecem a Deus, dizem que ele vivia de uma maneira plena, ele estava na mesma sintonia, na mesma frequência que Deus, ok? E quando houve a queda do homem, essa sintonia, essa frequência, essa ligação, ela rompeu, ela foi quebrada. Mas Deus não abandonou o homem de uma maneira absoluta, disse: homem, nunca mais eu quero te ver. Não, Deus obviamente trouxe um juízo para o homem, mas a misericórdia de Deus começou a operar a partir daquele instante. E uma das coisas que Deus deixou para o homem foi a consciência. Uma virtude, uma parte de Deus que ficou no homem foi a consciência. Foi a consciência, ok? Se pegarmos aí pessoas que fizeram coisas erradas,
eles têm consciência do que estão fazendo, e eles sabem que é errado. Por quê? A consciência, ela está ligada com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que nós ensinamos sobre a nossa moral, né? E a nossa moral é bem espiritual, ok? Então, entenda esse conceito, que consciência é isso. Consciência é a percepção, é o sentido que o ser humano, que nós possuímos, do que é moralmente certo ou errado, ok? Perfeito? Então nós vamos falar de duas situações, na carne e no espírito, ok? Esses dois versículos que nós lemos, Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, aqui narra, em Gênesis capítulo 1, quando Deus ele cria o homem, ok? E Gênesis capítulo 2, você vai ver que Deus ele forma o homem, são coisas diferentes. Tem crentes que até hoje acham que isso está se repetindo. Não é, são processos. Deus ele primeiro criou, Gênesis capítulo 1, você vai ver que Deus ele cria as coisas. Deus ele cria. Gênesis capítulo 2, Deus ele começa a formar isso. De uma maneira bem simples, é o seguinte: quem trabalha com projeto, você tem um software que você começa a desenhar, você começa a imaginar, você começa a rascunhar ali, ok? Você faz um projeto. E aí aquele projeto, quando está aprovado, de acordo com o gosto, enfim, você começa a executar. Gênesis capítulo 1, Deus começa a fazer o projeto do homem. Gênesis capítulo 2, Deus ele forma o homem. E olha que coisa interessante, para nós entendermos aonde entra a consciência no processo de criação e formação. Está com a Bíblia aberta aí? Gênesis 1. Gênesis capítulo 1, olha só, fique com ela aberta, ok? Gênesis 1, e eu vou falando aqui alguns versículos e você só vai acompanhando, para nós entendermos que nós, seres humanos, fomos planejados e depois nós somos formados. E aonde entra a consciência, aonde entra a virtude de Deus dentro de nós nisso? Gênesis 1 diz assim, ó, no princípio criou? Não, gente. Leia a Bíblia. No princípio criou Deus. Está assim? Ok? Versículo 3. Disse Deus. Ok? Versículo 5 diz assim, ó, chamou Deus. Versículo 6. E disse Deus. O versículo 8 diz assim, ó, e chamou Deus. O versículo 9. Disse também Deus. Ok? Versículo 14, está assim, ó, disse também Deus, ok? Versículo 20, vai lá para o 20, ó, disse também Deus. Versículo 24, disse também Deus. Versículo 25, e fez Deus. Versículo 26, também disse Deus. Versículo 27 que nós lemos, criou Deus. Versículo 28, e Deus. Versículo 29, e disse Deus, ok? Então olha só, aqui é Deus. Deus projetando, Deus falando, Deus dando ordem, tirando da essência dele. E Deus nos planejou. O capítulo 2, olha que coisa interessante. O capítulo 2 diz assim, ó, versículo 2:2. E havendo Deus terminado no sétimo dia. Vamos entrar lá no versículo do capítulo 2 que nós lemos, ok? Perdão, capítulo 2, versículo 4, olha só. Esta é a gênese, é o princípio dos céus e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor Deus o criou, ok? Versículo 7 agora, olha o que diz a Bíblia. Então formou, o que está escrito na sua Bíblia? Então formou, quem que formou? Não foi Deus, foi o Senhor Deus. A criação, ela foi feita por Deus. Mas quando Deus ele forma o homem, quando o homem deixa de ser um projeto e Deus começa a formar, ele não é só Deus, ele é Senhor Deus. Então Deus,
para a natureza, para a criação, é Deus. É Deus que criou. Mas o homem, quando Deus ele forma o homem, ele passa a ser Senhor Deus do homem, não somente Deus. Então Deus ele é o nosso Senhor. E por ser Senhor, ele executa aqui 3 fases que nós conhecemos: o corpo, a alma e o espírito. Porque diz assim, olha só: e formou o Senhor Deus. Deus é o Senhor do homem, amém? E formou o Senhor Deus ao homem da onde? Do pó da terra, é a matéria, é a carne, certo? Ele soprou nas narinas o que? O fôlego de vida. Olha só, isso aqui é o nosso espírito. O próprio Deus soprou, né? É uma palavra grega aí, pneuma, em algumas bíblias talvez esteja assim. É o vento, é o sopro de Deus. E por último, olha só: depois que Deus formou o homem do pó da terra, Deus soprou o fôlego de vida dele. Ele termina assim, versículo 7: e o homem passou a ser alma vivente. Olha a consciência entrando aí, a consciência. Então a nossa consciência, ela deve ser direcionada não somente para Deus, mas para o Senhor, que é o nosso Deus. E é aqui que às vezes nós acabamos patinando ou não compreendendo isso. Entenda o seguinte: a nossa consciência, aquilo que nós temos, aquilo que vai dar sentido, ok? Aquilo que vai formar a nossa moral, ela deve estar ligada no Senhor que é Deus. No Senhor que é Deus, amém? Deus, Ele é o nosso Senhor. Então a nossa mentalidade, ela tem que estar formada nisso, amém? Então a obra de Deus, olha só, após a criação, após tudo isso, a obra de Deus em nós, ela começa aonde? Em nossa consciência. Em nossa consciência. Lá em Gálatas, capítulo 5, se eu não estiver enganado. Deixa eu ver se é o capítulo 5. É isso aí, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. O que fala Gálatas 5,16? Fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Obras e frutos, ok? Obras e frutos. Algo interessante aqui. Para quem estuda ou estudou já a parte de administração, logística, algo assim, há um conceito nessa parte administrativa que chama espinha de peixe. Quem já ouviu falar isso? Espinha de peixe. Teorema de um nome japonês, teorema de Ishikawa, alguma coisa assim, né? O que esse teorema diz? O que esse conceito diz? É um conceito usado muito em qualidade. Ele diz sobre causa e efeito. Causa e efeito, ok? Então, dando um exemplo bem simples aqui. Imagine que sobre nós aqui, esse teto, há uma parte descoberta. E aí há uma grande chuva aqui. E começa a chover lá fora e, obviamente, aqui dentro começa a molhar as coisas, certo? E a gente fala: e agora? Qual vai ser a solução? Daí começa a brotar ideias. Não, cada um vem com um guarda-chuva. Não, vamos estender uma lona aqui dentro. Ou vamos, no dia que tiver chuva, a gente não executa o culto para ninguém se molhar. Tudo isso é tratando o efeito, ok? Agora, se eu quiser que eu não tenha esse efeito, eu tenho que tratar a causa, a raiz. Qual que seria a solução? Tapar o teto, certo? Então o teorema ele trata isso. Não adianta você trabalhar só no efeito da coisa, aquilo que está gerando. Você tem que tratar a causa, o princípio daquilo. E Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo ele fala isso. Quando ele começa a dizer as obras da carne e os frutos do Espírito, olha só, ele não está falando do que gera isso, da causa disso, do
princípio disso. Ele já está falando do efeito disso. Do efeito, ou seja, aquilo que já se manifesta, aquilo que nós já fazemos, aquilo que já é realizado. E você vai ver que ele descreve aqui uma sequência de coisas que nessa época os Gálatas faziam e nós até hoje executamos também, que são uma série de coisas erradas. Ou seja, olha, o efeito de vocês está sendo isso, o efeito de vocês está sendo isso. E ele trata tanto da parte carnal, ou seja, os pecados, quanto da parte espiritual. Por isso que ele fala obras. Obras é execução, não é um planejamento. Você já está fazendo. E fruto é a mesma coisa. Fruto é como algo já nasceu, já brotou e já está dando resultado. Então, se nós hoje andamos na parte carnal, fazendo as obras da carne, ou se nós aqui estamos hoje manifestando as obras, os frutos do Espírito, tudo isso é um efeito. Aí eu pergunto, aonde é a causa disso? Aonde é o princípio disso? Para que eu ande na carne e no Espírito? Sabe onde é? É a nossa consciência. É a nossa consciência. A nossa consciência é o que vai determinar se os nossos efeitos, se os nossos resultados, eles serão obras carnais ou frutos do Espírito. Então, Deus ele começa a trabalhar primeiramente aonde? Na nossa consciência, ok? O crente que deseja ser cheio do Espírito Santo, primeiramente precisa colocar a sua consciência em um lugar de honra. Em um lugar de honra. A nossa consciência, ou seja, aquilo que dá percepção para nós, aquilo que dá sentido para nós, precisa estar em um lugar de honra. Amém? Amém? Devemos, olha só, sabe por que existem muitos cristãos, muitos crentes que não conseguem exercer a fidelidade na sua vida? Sabe por quê? Porque ele é desleal, ele é infiel à sua consciência. Ele é infiel à sua consciência. Então, como cristãos, devemos ser fiel à consciência. É o primeiro passo, olha só, isto é o primeiro passo para a restauração da santidade. Amém? É o primeiro passo para a restauração. E eu gosto muito dessa palavra, restauração. Muito dessa palavra, porque restaurar é você trazer novamente aquilo ao que era original. Ao que era original. Então, eu até ouvi certa vez uma pessoa dizendo o seguinte, falando, olha, mas existem muitas maldades no mundo, existem tantas coisas erradas, tantas pessoas fazendo coisas erradas, e a pessoa dá o seguinte exemplo: quando nasce um bebê, um nenenzinho, qualquer pai ou qualquer mãe que tem aquele neném fala assim, olha, meu filho é lindo, ele vai ser um médico, vai ser um advogado, vai ser um empreendedor, ele já começa a planejar o futuro que ele deseja para o filho, e sempre coisas boas. Você nunca vai ver um neném nascendo e o pai falando assim, olha que neném lindo, ele vai ser um traficante, ele vai matar pessoas, ele vai roubar, ninguém fala isso, ninguém. Por mais que de repente os pais daquela criança tenham a vida errada, mas ele não deseja aquilo para o filho, ele nunca vai desejar o mal para o filho. Então você percebe que a consciência nossa, ela nasce de uma maneira pura, ela nasce de uma maneira limpa, e ao longo do tempo, de acordo com a nossa vida, com a nossa educação, com aquilo que nós absorvemos, é que essa consciência pura, essa consciência limpa, ela vai se afastando dos princípios que Deus determinou para nós, daquilo que Deus preparou para cada um de nós. Nós estamos no calendário
de Pentecoste. Amém? Literalmente no calendário de Pentecoste. Literalmente. Nós estamos ajustados nossos ponteiros com Pentecostes. Ok? E uma das coisas que Pentecostes celebra a toda o conceito histórico da festa, mas uma das virtudes, né? Uma das celebrações que essa data celebra é a entrega disso aqui representado aqui na minha frente, que são as tábuas da lei, os mandamentos. Quando Moisés ele está no Monte Sinai e ali Deus ele revela, Deus ele imprime o que está no céu para que o homem possa seguir. Então, os mandamentos, quando Deus entregou para o homem, foi uma maneira de dizer assim: olha, humanidade, a consciência de vocês, aquilo que norteia vocês, estão longe dos princípios que um dia eu estabeleci. Mas a partir de agora, vocês têm esse ensinamento, vocês têm essa ordenança, essas leis, para que vocês sigam e a sua consciência esteja de acordo com aquilo que eu quero para vocês. Então, Pentecoste celebra isso. Celebra isso. Muito se fala, né? Para nós que somos cristãos, para nós que estamos ainda aprendendo alguns conceitos verdadeiros que foram esquecidos, abandonados. Muito se fala em Pentecostes só sobre o Espírito Santo. Sim, foi nessa data, foi nessa época onde lá em Atos capítulo 2 foi manifestado aquilo que Joel profetizou, que um dia viria sobre todos, se manifestaria o Espírito Santo. Aconteceu nessa época, mas Pentecostes já era celebrado. Shavuot já era celebrado há muito tempo atrás. E lá em Atos 2 você vai ver que quando os apóstolos eles estão reunidos no mesmo lugar ali, e a gente está tão ajustado, porque quando você lê Atos 2 você vai ver que eles estavam reunidos de manhã, e nós estamos de manhã aqui também. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. E vocês vão ver que eles estavam lá, e a Bíblia diz que de repente veio um som como um vento impetuoso, desceu sobre aquele lugar, e diz que eles foram batizados, e cada um começou a falar numa língua diferente, e Jerusalém estava repleto de judeus vindo de todas partes do mundo daquela época. E olha que coisa interessante, a manifestação foi tão grande ali, foi tão grande numa casa, não sei como que era aquela casa, mas olha só, os judeus que estavam lá em Jerusalém, de repente passeando nos templos, não sei em que lugares, eles se interessaram mais pelo barulho daquela pequena e simples casa, do que por todo o conceito que tinha naquela cidade. E a Bíblia diz que eles correram para lá, e começaram a ouvir aquilo. E aí uns começaram a falar: mas o que está acontecendo? Esses homens não são letrados, não são inteligentes. Resumindo, esses homens não são nada. E como que eles estão falando a nossa língua? E aí ele levantou lá um engraçadinho e falou assim: eles estão bêbados. Aí alguém se levantou e falou assim: não, é impossível ficar bêbado esse horário da manhã. E a Bíblia diz que os apóstolos se reuniram e Pedro começou a falar. E aí Pedro ele começa ali um discurso sobrenatural sobre aquele lugar, e dali por diante começa a nascer a igreja de Jesus Cristo. Amém? Então nós estamos alinhados. Então essa festa de Pentecostes entrega isso aqui para nós. Tem sim o Espírito Santo se manifestando conforme Joel 2 profetizou, mas o princípio disso é nós vivermos aquilo que Deus entregou para nortear a nossa consciência, para falar: ei, não ande de acordo com a consciência do mundo, do pecado, da carne, porque andando dessa maneira vocês terão obras carnais, mas devemos investir a nossa mente nisso aqui. E aí entra, queridos, olha só, um desafio diário que todos nós enfrentamos. Como é difícil manter a nossa consciência de uma maneira organizada e limpa. É ou não é? Queridos, não é fácil. Sabe por quê? O inferno ele investe de uma maneira massiva. Ele é voraz.
desanimar. E de todos os sentidos, há um conceito, né, uma frase que diz o seguinte, que quando a nossa mente ela cansa, o corpo tende a padecer. Isso é verdade. Você pode ver, quando você passa por um nível de estresse, de preocupação, de angústia, é incrível como o seu corpo responde dessa maneira, com dores, com cansaço fora do comum, porque a sua mente ela foi atacada, a sua mente ela recebeu ali investimentos terríveis do inferno, e o seu corpo começa a padecer. A nossa mente é o local de batalha. A nossa mente é onde nós devemos a cada instante lutar e buscar força do Espírito Santo para que ela ande dentro daquilo que Deus colocou para nós. Porque uma mente corrompida, querido, terá um corpo corrompido. Não há como negarmos isso. O corpo, olha só, ele simplesmente responde aquilo que a mente entrega. 1 Coríntios, Paulo vai falar o seguinte, se eu não estiver enganado, é capítulo 11 ou capítulo 12. Ele usa o seguinte sentido, ele fala o seguinte, que Cristo Jesus, ele fala dessa maneira, que Cristo Jesus é a cabeça. Ele fala isso. E aí no capítulo seguinte, capítulo 12, se eu não estiver enganado, ele vai falar que a igreja, ela é o corpo. Ela é o corpo. E algo extremamente interessante, se nós pararmos para pensar nisso. Olha só, qualquer ação que o seu corpo tem, até a ação que você está executando nesse exato momento, mas você não consegue nem mais perceber, já virou automático. Um piscar de olho, uma maneira de você sentar, de balançar o pé, balançar o pé, são coisas que o seu corpo está fazendo agora. Está sendo tudo processado na sua mente. Como igreja de Jesus devemos ser isso. Nós devemos simplesmente responder aquilo que a cabeça, que é Cristo, está ordenando. Simplesmente isso. Como corpo, devemos somente responder o que a cabeça, que é Cristo, manda. E aí você vai ver que Paulo enfrentava diversos problemas, como a igreja contemporânea atual também enfrenta. E Paulo começa a falar assim: olha, meu, você que é mão não queira ser pé, você que é orelha não queira ser corpo, e assim por diante. Porque cada um tem sua função no corpo, isso é verdade. Mas olha só, todos os órgãos, todos os membros respondem aquilo que a mente, aquilo que a cabeça manda. E nós nessa manhã, olha só, sairemos daqui com a nossa consciência balizada dentro da palavra de Deus, ao ponto que nós reconheceremos como igreja, comunidade, que Cristo é a cabeça e que nós como membros aqui, só iremos responder, só iremos fazer. Amém, Jesus, é dessa maneira, é assim, assim. Essa é a maior virtude, querido. Olha só, a minha mão não consegue dar nenhum comando para a minha cabeça. A minha mão não fala, cabeça, vira para um lado para o outro, mas a minha cabeça, mas o meu cérebro, enfim, a minha cabeça dá essa mudança para o outro. E assim somos nós, igreja de Jesus. Amém? Então olha só, olha que coisa interessante. Como ser humano, temos a consciência que dirige todo o nosso corpo, e como igreja de Jesus, isso se aplica também, mas com a consciência pura, um comando puro que é a própria pessoa de Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor? Amém? A própria pessoa de Jesus. Amém? E aí vem o seguinte conceito, olha só, ok, pastor, mas e agora? Eu andei em pecado, eu fiz tantas coisas erradas, eu não estou nem mais pensando no que é pecado, eu já estou executando. A minha vida é puramente expressa as obras do pecado, as obras da carne. Eu cometo tudo isso que Gálatas 5 diz.
que eu devo fazer? Como que é esse processo de migração, de conversão? Onde que eu consigo aplicar isso de uma maneira verdadeira na minha vida? Porque nós somos assim, querido. Nós estamos em constantes situações de perigo, de erro, de pecado, seja pensando, seja executando, seja falando. Onde que é a chave que vira isso? Onde que é a chave que eu começo a progredir, a ter uma crescente nisso na minha vida? Onde que é essa chave? Aí entra um conceito aqui. Eu vou usar só um pequeno exemplo. Alguém que trabalha com computação, eletrônica, todo mundo tem um celular aí, sim ou não? Eu não tenho, ok? Olha só. Esse dispositivo que você tem aí, esse celular, ele tem um sistema operacional que você abaixa o aplicativo, faz uma série de coisas, você consegue trabalhar com ele, né? Isso é um sistema operacional, né? É o Android, enfim, cada fabricante tem o seu, né? Certo? Só que é o seguinte, para que qualquer componente eletrônico ele funcione, ok? Para que ele funcione, há um pequeno programa instalado em qualquer componente aí que você tenha, qualquer dispositivo digital de eletrônico. Chama firmware. Quem já ouviu falar essa palavra? Firmware, o que é isso? Ele é um software, ele é um programa, ok? No conceito técnico é o seguinte, é um programa, é um software embarcado. O que representa isso? Para que qualquer dispositivo funcione aqui, para que você consiga ligar, mandar sua mensagem, postar suas fotos, falar nas redes sociais, ok? Ele tem que ter dentro dele um programa base, um programa padrão, para que o dispositivo funcione, ok? Para que é chamado de hardware, para que o hardware, a parte mecânica dele funcione, e ele funcionando, aí você consegue colocar no seu celular, no seu notebook, enfim, nos seus componentes, os programas que você quer e assim por diante. Então, o firmware isso é um programa embarcado, e isso quem faz é exclusivamente o fabricante do produto. O fabricante vai lá e coloca no produto um software. Então, eu lembro que até um tempo atrás, quando você ia comprar um notebook, por exemplo, você pegava a sua nota fiscal lá e tinha a nota fiscal do produto e a nota fiscal do software instalado ali, o Windows, assim por diante, ok? Porque se não tiver o Windows ali no seu computador, ele não vai funcionar, certo? Você não vai abrir o Word, PowerPoint, Excel, assim por diante. Mas olha só, para que o seu computador ele ligue, para que ele funcione, é necessário esse programa embarcado, que é o firmware. Se ele não tiver, ele não funciona. Onde eu quero chegar nisso? Presta atenção. Quero chegar no seguinte conceito: se esse programa embarcado, que é o firmware, se ele estiver corrompido, nada vai funcionar no seu celular, no seu notebook, no seu iPad, enfim, naquilo que você tem. Se ele corromper, você pode ter aqui milhares de fotos, milhares de app baixados, assim, porque você pode ter tudo. Mas se o firmware do seu celular aí, ele corromper, você não consegue nem ligar ele. Você até liga, mas você não consegue passar ali nas telas iniciais. E aí, olha só, somente o fabricante do produto consegue disponibilizar uma versão atualizada para que esse firmware volte a funcionar e aí você comece a usar novamente o seu dispositivo. Assim somos nós. Lá em Gênesis 2:7, que nós lemos, quando Deus forma o homem, Ele está colocando em nós um programa embarcado dentro de nós, que é a nossa consciência. Ele está dizendo, você vai andar dessa maneira. Só que ao passar do tempo, esse programa que está dentro de nós, que vai dizer para onde nós devemos andar, ele começa a ser corrompido pelos pecados. E aí nós travamos. Travei, e agora?
Nem mais ninguém consegue fazer isso. Nem mais ninguém. Então a pergunta que eu fiz é: e agora? A minha consciência é carnal, eu não consigo ter resultado. O que eu faço para voltar para a origem, para voltar para os mandamentos? Somente Jesus que pode vir trazer uma versão nova. Mas olha só que coisa interessante. Se tiver corrompido o firmware aqui, eu não preciso jogar fora isso aqui. O fabricante, ele vai atualizar. Então a sua vida não vai ser descartada. Nós não seremos jogados de lado. Não vai nascer um novo Juliano e continuar. Não, olha só. Quando Deus ele começa a trabalhar na nossa consciência, olha só, Ele começa a regenerar as nossas faculdades mentais. Ele começa a trazer essa palavra, eu admiro também, regeneração. O que é regenerar? É simples, você caiu, fez uma machucada aí nasce aquela casquinha, né? Todo mundo gosta de tirar, né? Mas o que é? É o seu corpo sendo regenerado, ele está novamente ali, olha só, voltando à essência dele, natural. E é assim que Deus ele trabalha na nossa mente. Amém? Então vamos fazer um ato profético aí? Coloque a mão sobre a sua mente agora. Feche seus olhos. Diga assim: Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, nessa manhã eu peço a Ti que nesse instante a minha consciência, os meus pensamentos, o meu eu possa ser regenerado, atualizado, renovado de acordo com a Sua palavra. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Mas colocando isso na prática, você orou agora, declarou sobre a sua vida, mas a questão é, nós temos que pôr na prática isso. Pôr na prática. Executar isso. Porque a prática, querido, é quem vai dizer quem nós verdadeiros somos, quem nós somos verdadeiramente. Até uma brincadeira que diz aí, né, quando você vai contratar um estagiário, o fulano ele está cursando ainda ali a matéria, né? E ele vai fazer a entrevista, a primeira pergunta que a empresa faz assim: você já tem experiência? Mas como? Ele é um estagiário. Ele está começando. Como já vai ter experiência? Então você vê que o mercado de trabalho, ele não tem essa paciência de esperar uma pessoa que está começando ali a sua carreira profissional. Ele não quer dar essa oportunidade de dar uma experiência, de dar um começo para ele, para que ele adquira uma experiência. O mercado quer alguém que já conheça, que já domina, que já faz tudo. Por quê? Já quer alguém que faz isso na prática. Porque o mercado de trabalho, querido, sendo bem real, ele não tem dó de ninguém. Ele mira lucro e mais lucro, e custe o que custar, o que importa é dinheiro no caixa, é um rendimento, é um lucro cada vez maior. Então ele não dá vantagem para quem está atrás. É dura essa palavra, mas é verdadeira. Ele não dá vazão, ele não dá oportunidade. Por quê? O mercado quer alguém que já conheça, que já pratica. E aí vem a nossa vida espiritual. Como é que eu vou sair do meu nível de experiência para que eu já entre na prática da palavra de Deus, para que eu já saia daqui praticando esses conceitos que estão sendo aplicados na nossa vida? Simples, muito simples. O legal de servir a Deus é isso, porque ao mesmo tempo que é algo tão complexo de se imaginar, de pensar, mas a execução é simples. Isso é interessante, nós não conseguimos imaginar, pensar como que é o reino, imaginar como são as coisas espirituais, é impossível, mas ao mesmo tempo é simples executá-las, é muito simples. Como fazer isso, pastor? Simples, entregando a sua vida para Jesus. Por quê? É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado.
Então, o que eu devo fazer, pastor, para deixar as obras carnais e começar a viver uma vida no Espírito? Simples. Se coloque debaixo do sangue de Jesus. Vamos ler lá, abra aí 1 João, capítulo 5, eu acho. Não, 1 João. 1 João. Livro de 1 João, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 5, ok? Diz assim, ó: a mensagem que da parte dele temos ouvidos e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, como que eu faço para abandonar uma vida de pecado e começar a viver uma vida de Jesus simples? É abandonar o pecado, é andar na luz. E a partir do momento que eu começo a fazer isso, 7 diz: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está. Olha que interessante, nós teremos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Igreja, sendo bem sincero, nós, como seres humanos, precisamos melhorar algo que aflige toda a humanidade, que é a teoria da prática. Nós, na parte teórica, somos muito bons. Isso como humano. Nós sabemos a solução para tudo, sabemos dar opinião para tudo, sabemos ver o problema de tudo. Ah não, mas se fizesse isso não estaria assim. A gente é muito bom na parte teórica. Muito bom, como humano falando, como ser humano. Mas a prática é tão difícil. É muito difícil na prática. É muito difícil. E aqui, João diz o seguinte, olha só: que se nós de fato estamos na luz de Cristo, ou seja, se eu abandonei o pecado, se agora eu luto diariamente como um santo contra o pecado, se agora eu estou na luz, se agora eu estou vivendo a plenitude de Deus na minha vida, a primeira manifestação que há é a comunhão um com os outros. É a primeira manifestação. E o próprio Jesus, ele disse isso. Ele disse que o mundo iria reconhecer que nós somos dele quando nós formos um. Então, por isso que eu disse que na teoria é muito fácil a gente falar sobre comunhão, mas viver uma comunhão é muito difícil. Por N motivos, poderíamos ficar aqui o sábado inteiro colocando os motivos, mas olha só, antes de você falar da causa, do efeito que está trazendo a sua falta de comunhão, seja com Deus, seja com o irmão, seja com a igreja, seja com os outros, nós precisamos entender qual tem sido a causa desse efeito. Talvez um coração que não se quebrantou, talvez uma falta de liberação de perdão, talvez uma mudança de comportamento. Se nesse dia chamado hoje nós desejamos ter uma mentalidade mudada, se a nossa consciência ela deve ser não mais da carne, mas sim do Espírito, se nós quisermos receber o Espírito Santo mais uma vez, a manifestação dele, o primeiro ato que nós temos que ter, querido,
logo após abandonar o pecado, é a comunhão um com o outro. Porque através dessa comunhão é que nós representamos verdadeiramente o corpo de Cristo. Amém? Amém? Para o aumento de fé, é necessário uma consciência de acordo com a palavra de Deus. Às vezes as pessoas falam: não tenho fé. Quer aumentar a sua fé? Trabalhe na sua mente. Edifique a sua mente. Edifique ela. Pô, lá em Mateus você vai ver que Jesus é um pouco radical nesse sentido. Ele fala: olha, se o teu olho te leva para o inferno, arranca o teu olho. É bem radical, porque, olha só, ele precisa ser radical. Porque o diabo também é radical. Aquilo que é uma âncora na nossa vida espiritual, que tem nos levado para baixo. Se nós não cortarmos a nossa vida, nós jamais iremos conseguir ter uma consciência de acordo com a palavra de Deus. E sem uma consciência limpa, jamais iremos conseguir adquirir fé. E uma consciência limpa, você consegue ver os resultados dela. É a maneira de tratar, é a maneira de falar, é a maneira de olhar, a maneira de se comportar, a maneira de se vestir, a maneira de tudo isso. O nosso corpo, ele fala isso, de como a nossa consciência. Amém? Então, para o aumento de fé é necessário uma consciência de acordo com a palavra de Deus. E finalizando, nós não podemos dar vazão à carne. E como é difícil, né? Eu volto naquilo que eu disse, a teoria da prática. Como é difícil você falar não para a sua carne. É muito difícil. E não se assuste com o que eu vou dizer, gente. Nós somos uma igreja inteligente, nós somos uma igreja profética. Olha só, há momentos que quando você está doente, você pegou um resfriado, alguma coisa assim, você corre numa farmácia e compra lá um comprimido, não é? Toma uma injeção, você sabe muito bem cuidar do seu corpo. Você vai no médico, faz os exames, trata, enfim. Olha só, é difícil ver crente orando para Deus curar a gripe, né? Por quê? Porque como um comprimido sabe. E não é pecado. Deus deu essa bênção para nós, não é verdade? Mas a nossa alma precisa de cuidado. E aí é onde a igreja de Jesus para muito, porque acha que cuidar da alma é só orar, jejuar, não é isso. Aqui nós temos liberdade de tratar desse assunto, mas há lugares que você não pode nem sequer tocar nesse assunto. A alma nossa, querido, olha só, o apóstolo Ailton, um passado bem recente, ele deu o seguinte exemplo aqui, eu não lembro se foi um culto de quarta ou de domingo, que ele disse assim que se a nossa alma trabalha mais ou menos assim. O passado é um gigante, é um fortão, e o presente é alguém nascendo, é uma criança. Se eu colocar essa criança que está nascendo para lutar contra um gigante forte, quem vai ganhar? É o gigante. É desleal colocarmos o nosso presente para lutar contra o passado. E nós que somos pais, sabemos isso. O quanto nós queremos proteger os nossos filhos. E às vezes nós não fazemos isso com a nossa alma, com a nossa consciência, com o nosso pensamento. A gente coloca ele para lutar contra um passado que nos aflige, que nos puxa para baixo. E às vezes, igreja, olha só, a oração é uma bênção, ela vai edificar, ela vai fortalecer muito o seu espírito. Mas se a alma não for tratada através de terapia, através de conversa, através de relacionamento saudável,
você não consegue vencer. De maneira alguma. Isso chegou num ponto tão alarmante nos dias de hoje, mas tão alarmante que a questão de 20 anos atrás, 15 anos atrás, nós não ouvíamos falar disso. Sabe o que é? E hoje isso de uma maneira tão natural. É suicídio no meio da igreja, principalmente no meio de líderes e pastores, que tiram a própria vida por não aguentar uma pressão tão grande na sua alma. Então você quer ter uma consciência balizada com a palavra de Deus? Edifique os seus pensamentos, cuide dos seus pensamentos. Acordou? Coloque um louvor, sabe? Saia de grupo de WhatsApp que só traz coisas ruins, sabe? Pare de seguir coisas no Instagram que não edifica nada. É verdade, é sério, isso é muito sério, igreja. É muito sério. Olha só, nós devemos ser reconhecidos como a igreja de Jesus, não uma igreja amiga do mundo. Hoje a nossa maior preocupação, querido, é ser amigo do mundo e esquecer de ser amigo de Jesus, querido. Isso é algo muito sério, muito sério. Olha só, eu lancei um desafio para mim, nós vamos orar já. É que, no mínimo, nos ambientes a qual eu frequento, onde eu passo a minha maior parte do tempo, as pessoas têm que me ver como alguém que serve a Jesus. Eu necessariamente não preciso falar, olha, eu sou crente, sou pastor, não. Mas o meu comportamento tem que demonstrar que eu sou isso. Eu apliquei esse desafio na minha vida, e é muito difícil, mas é possível. Então, no meu trabalho, eu falo sobre futebol, eu falo sobre política, mas como um filho de Deus, respeitando o outro. Quando abre uma brecha, eu lanço Jesus no meio, porque as pessoas precisam ver. Olha só, o mundo carece de ver alguém referencial. O mundo carece de alguém como referencial, alguém que possa olhar e falar: olha só, no dia da minha maior tristeza, do meu maior problema, eu sei que eu posso contar com ele. O mundo carece de pessoas assim, gente. Carece de pessoas assim. Houve um tempo atrás que, numa situação de dores, problemas que nós estávamos enfrentando com alguns amigos queridos, um se levantou e disse assim: olha, mediante a tudo isso que nós estamos passando, aquelas pessoas que nos enxergam como exemplo, como espelho, como alguém que pode contar, como eles nos verão daqui para frente. E aí, passado um tempo, uma pessoa chegou para mim e falou assim: nossa, eu jamais imaginaria que aquela pessoa aconteceria isso com ela, porque eu vi ela como um referencial na minha vida. Eu tinha que qualquer problema que eu tivesse, eu iria socorrer, pedir ajuda para ela. O mundo carece de pessoas com consciência de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, não com as coisas carnais, porque o mundo, você quer saber a verdade? O mundo já está repleto de coisas carnais, já está enjoado, enojado. E quando ele vê algo que está diferente daquilo, ele fala assim: olha, aquilo é padrão de comportamento. E nessa manhã nós sairemos daqui com essa consciência do Espírito. Sairemos daqui direcionados pela palavra de Deus. Nessa festa dos Pentecostes, receberemos sim o Espírito Santo de Deus, mas junto com Ele, os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor será encravada no nosso espírito, no nosso coração, na nossa mente, e nós iremos ser balizados por eles. Amém, igreja? Vamos colocar em pé para que a gente possa orar. Amém? A nossa consciência, ela precisa do Senhor. Precisa do Senhor.